Muito bom, muito legal ter você aqui, bacana mesmo, a audiência do programa tem sempre sido muito qualificada, né, e quantificada também. Obrigado pela confiança, pela paciência de todas as sextas-feiras, né, que estamos aqui pela TV Cenário, a partir das 11 horas da manhã, sempre em horário das 11 da manhã, 11h10, 11h15, depende muito do nosso Cabralzinho aqui, também dos nossos convidados. Mas legal, bacana vocês estarem aqui, quero agradecer demais a audiência de vocês. Bem, Aprender e Empreender, toda sexta-feira, como eu disse, hoje é feriado na cidade de São Paulo, mas nós não temos feriados aqui na cidade de Ferraz de Vasconcelos, então o programa normal, 25 de janeiro, lá os paulistanos estão curtindo um belo no feriado e nós aqui, ferrazenses, estamos curtindo um belo de um trabalho, bacana pra caramba. Muito obrigado pelas participações também. Você quer participar, quer acompanhar ao vivo o programa, no streaming da TV Cenário, tvcenario.com, lá vocês terão ao vivo o programa. E também no Facebook, facebook.com/TV Cenário, lá vocês assistem também. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar no Facebook da Associação Comercial, facebook.com/CIFV, e também na minha fanpage, facebook.com/DanielBalk2, lá também vocês vão assistir. Após o programa, nós transmitiremos, né, no YouTube, lá você a qualquer momento poderá assistir, youtube.com/ACIFV, e aí quando você tiver um tempinho, à noite, no sábado, no domingo, acompanhe. E hoje o programa está muito legal, recheado de informações, nós temos duas pessoas aqui que tem muita experiência, não só na área de educação, mas também na área pública, na área privada, são profissionais de mercado que vieram aqui hoje para elucidar algumas situações, né, e algumas coisas que todos nós temos dúvidas com relação à empregabilidade. Como é que eu consigo um bom emprego? Né? Como é que é a preparação para esse bom emprego? Com relação a estágios, como é que eu participo de um estágio? Como é que eu me cadastro? Né? Eu tenho que estar estudando? Não tenho? Lembrando que a Associação Comercial tem um programa de estágios, né, um programa ativo com mais de 100 estagiários ativos na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Então, essas dúvidas hoje serão sanadas justamente para que você possa se preparar melhor. Você, jovem, que está entrando agora no mercado de trabalho, ou você que tem uma profissão e quer mudar a profissão, ou que não tem profissão e quer adquirir uma profissão. Vamos falar também de mercado externo, intercâmbio, né? De repente você está querendo sair fora do Brasil e procurar algum emprego fora, né, do país. Também vamos comentar um pouquinho a respeito disso, além, obviamente, de falarmos de um livro que está sendo lançado, e um dos nossos convidados é um dos responsáveis, né, pelo livro, ele que escreveu o livro Competências Essenciais para o Profissional do Século XXI, e esse livro será sorteado ao final do programa. Na verdade, nós vamos sortear 2 livros, tá? Daqui a pouquinho o Cabral abre aí para a gente mostrar o livro. Aliás, Cabral, deixa eu, em close mesmo, não sei se dá para pegar o livro aqui, ó, se é muito ruim, você pegar aí, eu peguei o Cabral de surpresa, eu não tinha combinado isso com ele. Mas aí você que está acompanhando o Aprender e Empreender, no final do programa vão ser sorteados 2 livros desse aqui. Então você que quer, né, ter mais informações com relação às competências essenciais, principalmente agora no século XXI, tanta coisa mudou, né, de um ano para cá, de um século para cá, né, o século XX, a gente tinha algumas especificidades com relação às profissões, e a gente vê no século XXI muitas mudanças, né? Então profissões que acabam se acabando, né? E são profissões muito operacionais, elas tendem a se extinguir, e a gente vê profissões hoje mais intelectualizadas. Então a gente vai comentar isso no programa de hoje também. Então esse livro ele é muito interessante, pois trata justamente disso. Qual é a competência e como você tem que se preparar para o mercado de trabalho no século XXI. Os nossos convidados hoje são, como eu disse, convidados super qualificados. A gente está com o professor Paulo Eduardo. O professor Paulo Eduardo, ele é coordenador dos cursos de bacharelado de Administração e Ciências Contábeis, de Tecnológicos de RH Logística. Ele leciona desde 2007. Ele já trabalhou no Recursos Humanos, né, no Departamento de Recursos Humanos de grandes empresas como Ford, Toyota. Temos aqui também o professor Rodolfo Vieira. O professor Rodolfo,
Ele leciona cursos de administração e logística. Ele está no mercado, né? Ele é professor desde 2000 e tem 19 anos de experiência. Atuou nas áreas privadas e públicas também. Atuou muito tempo na gestão pública na prefeitura de Itaquaquecetuba. E eles vão vir aqui justamente para tratar desses assuntos que são tão pertinentes ao nosso mercado de trabalho. Sejam bem-vindos, professor Paulo, professor Rodolfo, da Faculdade Piaget, de Suzano. São profissionais hipergabaritados, inclusive o professor Paulo, que está aqui do meu lado, foi um dos escritores aqui do livro que será sorteado da Competências Essenciais para o Profissional do Século XXI. Esse sorteio será feito no final do programa e tem uma regrinha aí, um critério, tá? Quem mais compartilhar o link do nosso Aprender e Empreender nas redes sociais... Oi, Cabral? Os 2 primeiros, isso, bem colocado. Cabral sempre me ajudando aqui. Então, os 2 primeiros que mais compartilharem, tá certo? O link do nosso programa Aprender e Empreender. Lembrando que a transmissão é ao vivo, tá certo? Então, vai valer agora, tá valendo a partir de agora até o final do programa. Quem mais compartilhar concorrerá, né, a esse livro. Os 2 primeiros levarão para casa Competências Essenciais para o Profissional do Século XXI. O professor Paulo Eduardo, que escreve, e Gustavo Vidal Viana, né, são os organizadores. E os autores aqui também, e eu não vou ler, tem que é autor pra caramba, mas os organizadores, né, quem cuidou dessa parte intelectual do livro, são os professores Paulo Eduardo e Gustavo Vidal Viana. Sejam bem-vindos, professores. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Professor Paulo, vou começar com você. Seleciona já há algum tempo, né? Na Faculdade Piaget em específico, desde quando? Desde 2007? Desde 2016. Desde 2016. Recebi um convite lá para coordenar o curso de administração, que ia passar por reconhecimento. Uhum. E aí fui e estou lá até hoje. Legal. Professor Rodolfo, desde quando você está lá na Piaget? Piaget desde 2014. 2014, bastante tempo. O que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, a Faculdade Piaget, a gente fala muito da Piaget, ela é até confundida com outros grupos, né, educacionais que existem no estado de São Paulo. Mas fale um pouquinho mais da Piaget, a Faculdade Piaget, que hoje está em Suzano, muito bem localizada, perto do SESI ali, né, naquela região. E ali em frente ao SESI, o Parque Max Pfeffer, o shopping de Suzano ali, é bem fácil de encontrar a Faculdade Piaget ali. Na verdade, é um grupo português, né? A faculdade ela está em 6 países de língua portuguesa. E o Brasil, quando foi escolhido para ter uma sede da faculdade, a cidade de Suzano foi escolhida pela sua geografia, enfim, né? Uhum. E a faculdade está em Suzano desde 2013, a primeira turma foi em 2014, se eu não estiver enganado. O professor Rodolfo está lá desde o começo, né? E a gente é uma faculdade nova, a gente formou a primeira turma em 2016 e a gente está brigando aí, tentando crescer, né? Tentando se destacar no cenário do Alto Tietê, e a gente está muito confiante que a gente tem algumas diferenças em relação a algumas faculdades da região. E na verdade o que a gente quer é que o pessoal da região não vá para Mogi, que o pessoal da região não vá para São Paulo, que o pessoal vá conhecer a Faculdade Piaget, porque é uma alternativa, né? E a gente espera que a gente consiga isso, o pessoal de Ferraz, Poá, o pessoal da região mesmo, que está próximo de Suzano, que não tenha que se deslocar até Mogi ou até São Paulo. Professor, você disse que a Faculdade Piaget ela está inserida em países da língua portuguesa, ou seja, é uma faculdade que não iniciou suas atividades no Brasil. Ela iniciou as suas atividades aonde especificamente? Ela iniciou em Portugal, e agora eu não tenho aqui todas as... De cabeça eu não tenho todas, mas ela está em Viseu, ela está na Guiné-Bissau, então ela está em 6 países de língua tem portuguesa. Angola também, Angola, né, Moçambique. Se não me engano, Moçambique. Isso. Então, assim, essencialmente ela iniciou as atividades em Portugal. Isso. E ela tem, por estratégia, sempre atuar com campus em países de língua portuguesa. Isso, e aí a cidade escolhida aqui em São Paulo foi Suzano. Entendi. Aqui próximo de vocês, né? Professor Rodolfo, você está desde o início, desde 2014, muita dificuldade para a implantação da faculdade, formação de turma, como é que está como foi esse trabalho e como é que está sendo o trabalho até hoje? Olha, o trabalho lá que a gente teve, né, foi um trabalho, como sempre, uma marca nova, né, isso é natural, mas
A faculdade, ela tem um nível de gabarito, né? Então, a formação de turma, como qualquer instituição, ela tem um pouco dessa questão, né? Para fechar as turmas. Mas, naturalmente, ela tem um número de alunos, né? De toda essa questão de região aqui no nosso Alto Tietê. Eu não vi nenhuma problemática quanto a isso, né? O mais em si é realmente esse fortalecimento da própria faculdade. Vocês sentem, professores, que, por exemplo, facilita, de repente, o aluno, e aí eu entrando um pouquinho, a gente vai ter alguns pontos, alguns assuntos que são importantíssimos, principalmente para a área de empreendedorismo, né? Mas vocês acham que é um ponto facilitador o aluno da Piaget em Suzano, de repente, fazer um intercâmbio em qualquer país de língua portuguesa, seja Portugal, Moçambique, seja Angola, Cabo Verde, né? É um facilitador, professor Paulo? É um facilitador principalmente por causa da língua, né? Então, assim, você já tem a facilidade por conta de ser um diferencial que a faculdade tem, né? De poder fazer o aluno participar de um programa desse, e principalmente por conta do idioma, né? Por mais que a gente saiba que o português falado lá é um pouco diferente do português falado aqui, é muito mais fácil para o aluno, né, conseguir ir para um país de língua mais próxima da dele e fazer um estágio, participar de um programa de estágio aí de 30 dias, de 15 dias. Existem programas de compartilhamento, por exemplo, entre a Piaget e Suzano, e aliás, diga-se de passagem, a Faculdade Piaget em Suzano é a única no Brasil, né? No Brasil é o único campus, né? Então, assim, existem outros grupos que utilizam o nome Piaget, mas o grupo Piaget português aqui no Brasil é o único em Suzano. Existem intercâmbios, por exemplo, entre alunos de Suzano, Brasil, aqui do Brasil, indo para Lisboa ou indo para outros países? Existem. A gente teve o ano passado, ano retrasado, alunos de fisioterapia que foram para lá. E nesse momento tem 3 alunas do curso de nutrição lá. Então, quem lá quiser, que você fala em Lisboa? Lá em Portugal. Em Portugal. Eles estão, se não me engano, em Viseu. Que bacana. E no nosso Facebook tem as fotos, os depoimentos delas, né? E existe um projeto para a gente fazer esse caminho inverso também, trazer alunos de lá para cá. É interessante porque assim, eu conhecia, obviamente, porque passo em frente às vezes ali, né? Mas eu não imaginava que era um grupo internacional e que tinha essa possibilidade de intercâmbios, né? De programas universitários, né? E troca de informações entre Brasil, Portugal, Angola, Moçambique. Isso é uma coisa muito bacana, talvez até inovadora dentro dos grupos educacionais que nós temos aqui no Brasil, né? Aqui na região, eu acho que nós somos os únicos que tem esse programa de mobilidade internacional. Que bacana, muito legal. A Piaget também tem uma estrutura, né, professor Rodolfo, muito interessante, né? Ela tem prédios muito bem construídos, muito bem equipados. O que a Piaget de fato tem a oferecer para o aluno, né, que está indo lá? Nós fizemos um tour, né? Os professores tão gentilmente me levaram lá e eu fiquei assim, boquiaberto, porque você tem laboratórios dos mais variados cursos e muito bem equipados, né? O que o aluno vai encontrar quando chegar lá, professor? O aluno ele vai encontrar e vai se surpreender, né? Porque a gente sabe que hoje na questão que a gente fala justamente da empregabilidade, quando você busca esse diferencial, você tem que se preparar para esse diferencial. Sim. E a faculdade, ela tem uma estrutura que a gente realmente coloca, é top. Né? Se você colocar dentro das estruturas hoje das instituições de educação, né? Principalmente quando a gente tem essa percepção que eu vou definir a minha carreira profissional, o aluno realmente ele se sente seguro, né? Seja na área de administração, na área de engenharia, na área de saúde, né? Que são isso que hoje a gente tem dentro do comportamento do profissional, onde ele vai linkar esse cenário para ele ter um perfil muito mais fortalecido, porque a parte que vai complementar o profissional é a parte educacional superior. Então, essa questão, eu falo surpresa, porque quando ele vê uma estrutura, de repente numa engenharia, onde ele vai poder antecipar situações que na vida dele profissional, daqui a 1 ano, 2 anos, no mercado, ele já teve uma preparação para isso, os laboratórios e assim. Muito bacana, porque nós estamos numa conversa aqui e eu gostaria de aproveitar que vocês estão representando a Faculdade Piaget e mandar um abraço a todos os colaboradores da faculdade que tão bem fazem, né, a estrutura Piaget, os coordenadores, enfim. E alguns pontos importantes para a gente
salientar. Agradecer também a presença e a participação dos nossos internautas, muito obrigado. E a Marta Ângelo me chamou a atenção agora, a Marta Ângelo Gor, ela diz o seguinte, e até um tema, e obrigado pela sua participação, Marta, e é importante, porque eu iria entrar nesse tema aqui, mas já que você se antecipou na tua publicação aqui, eu quero botar em discussão aqui entre nós, amigos. Penso que faculdade é somente para a classe média e não para pobre. Minha neta quer fazer faculdade de pedagogia e o orçamento, infelizmente, não dá para pagar. Pai e mãe desempregados, fazendo somente bicos e a própria também desempregada. E aí também não só da família da Marta, mas isso ocorre principalmente, né, com as famílias ferrazenses, as famílias de Itacoaxetubas, as itaquaenses, né, itacoaxetubenses, enfim. O Alto Tietê em geral. O Alto Tietê em geral. É que a gente elenca, né, Ferraz e Itaquá, porque são as duas cidades, talvez, no Alto Tietê hoje, todas têm problema, mas as mais problemáticas, infelizmente, né. O que a Piaget pode fazer, por exemplo, num caso desse aqui, que você tem uma moça que quer estudar pedagogia, ela está, né, lutando, mas infelizmente não tem condições financeiras para. É Marta, né? É Marta. Marta, obrigado pela pergunta, por participar com a gente, né? Bom, a Piaget, ela oferece os programas de incentivo normais do governo, né? Como FIES, ProUni, enfim. Mas ela também tem um programa próprio de parcelamento. Isso é importante. Então, assim, não só a Marta, como todo mundo que estiver assistindo a gente, convido a dar uma ligadinha lá na secretaria. Posso passar o número, Daniel? Por favor, fique à vontade. 4746-7090, 4746-7090, e nesse número vocês conseguem ter mais informações sobre o PPP, que é o Programa de Parcelamento Próprio da Piaget, que é uma alternativa para quem está passando por uma situação como essa da Marta. Dá uma ligadinha lá, conversa, vai visitar a gente consegue de repente conversar e quem sabe realizar o seu sonho de fazer a sua netinha se tornar aí uma professora, ser uma colega nossa. É verdade, eu acho que é importante assim, a gente tem muitas pessoas que às vezes não têm condição, né, de estudar, enfim, de fazer uma faculdade, mas a gente vê que os professores principalmente se mobilizam e acabam, de certa forma, pressionando um pouco, né, a diretoria das universidades para que abra as portas de fato das universidades a todos, né, porque é muito importante educação, cultura, isso deveria ser obrigatório a todos, né, acesso a todos, né, professor? Inclusive, Daniel, você tocou num ponto interessante, né, nós lá da Faculdade Piaget, a gente trata a responsabilidade social como algo sério. Responsabilidade social para nós é muito mais do que um quadrinho na parede. Então, você teve a oportunidade, você conheceu a nossa clínica de saúde, sim, verdade, que é aberta ao público. A gente tem o Núcleo de Apoio Fiscal NAF, que é uma parceria com a Receita, onde logo a gente começa a fazer as declarações de imposto de renda, a gente tem plantões lá. Então, acompanha a gente no Facebook ou na própria página da Piaget, que sempre tem coisa legal acontecendo lá. E a Faculdade Piaget é isso, a nossa intenção realmente é trabalhar para e com a comunidade. Bacana, quero agradecer também a Jacilene Cláudio, bom dia Jacilene, muito obrigado. E quem quiser participar via WhatsApp também é fácil, 11 985 7094, tá aí, o Cabral acaba de colocar no GC. WhatsApp do Aprender e Empreender, tá bom? Eu só quero lembrar que a gente está aqui, vocês estão vendo o livro aqui bem na frente do professor Paulo, Competências Essenciais para o Profissional do Século XXI. O professor Paulo foi um dos organizadores desse livro e nós estamos aqui sorteando no nosso programa. Quer ganhar esse livro? Olha, e é fundamental porque esse livro é muito bacana. Porque ele trata justamente do novo profissional do século XXI. Olha aí, o Cabral deu um zoom aí, né? Um close. Então você quer ganhar? Os 2 primeiros que compartilharem mais o link do Aprender e Empreender ao final do programa irão ganhar o livro do professor Paulo Eduardo, Competências Essenciais para o Profissional do Século XXI, tá certo? Então, por favor. A Marta está agradecendo aqui, dizendo, poderia passar o número do telefone novamente? Pode, Marta, aqui você que manda. 4746-7090, tá bom? É o nosso telespectador que comanda aqui o nosso programa. A Jacilene também pedindo para repetir. Repito, Jacilene, vamos lá, 4746-7090. E compartilhe o link para ganhar o livro também, tá bom? Outros assuntos também que eu acho que são fundamentais. Nós vamos falar de empregabilidade. Então, professor Rodolfo, como é que o jovem, de repente, 17 anos, está fazendo lá o seu ensino médio, né?
fazendo o terceiro colegial, ingressando na faculdade. Como é que ele consegue, dentro da tua experiência, né, saber qual o melhor curso de acordo com a competência dele, de acordo com também o prazer dele, o que ele gosta de fazer, né? O que é importante a gente também desmistificar um pouquinho a questão da empregabilidade. Sim, né? por favor, é uma coisa verdade. Bem recente, né? Quando a gente começa a falar de empregabilidade, então vou fazer curso, o que eu vou fazer? E a gente começa o grande desafio, né, de se ter o cenário nosso. Claro. O que eu vou fazer na minha carreira profissional? Aí já começa a entrar em carreira. Só que lá atrás você já criou a empregabilidade, quando a gente fala nessa palavra, mas o que é isso, empregabilidade, né? Um jovem de 17 anos, ele está no flor daquela questão aonde ele vai atuar. Ele tem uma outra questão que é a família, né? Que a família às vezes quer que ele atue numa determinada área, mas ele tem que ter aptidão própria. Sim. Né? E ele está numa situação pessoal bem complicada, porque é adolescente, saindo da fase de adolescente, indo para a fase adulta também. Exatamente. Né? E aí ele fica naquela, vamos dizer assim, uma permuta, né? O que eu faço? Aí começa a explodir. Aí ele começa a fazer, de repente, um curso que realmente não era aquilo que ele imaginava. E ele começa a ter aquela desmotivação. Então o que é importante para o jovem? É realmente ele começar, a gente fala de uma maturação antecipada, né, por causa dessa idade, aonde com colegas mesmo, e conversar, né, a respeito das possibilidades que ele tem quanto a profissões, fazer também visitas às faculdades, conhecer o que são as carreiras, né, para ele entender e se realmente aquilo é o que ele almeja na questão profissional de crescimento. Né? Então esse fator hoje é fundamental para esse jovem, porque hoje a gente tem uma questão muito importante que é a facilidade de acesso. Às vezes o acesso virtual não é a mesma coisa que o acesso presencial. Sem dúvida. Às vezes vir conversar com um profissional, um professor da faculdade, com o coordenador, ele vai conseguir ter explicações, né? Então ele vai ter essa questão antecipando, às vezes, algumas questões de desagravo na questão de uma escolha de um curso errado, que pode acontecer. Olha só, para entender assim de uma maneira bem simples o que é empregabilidade, que é uma coisa que realmente se fala muito hoje em dia. Sim. Então, uma forma bem simples da gente entender empregabilidade. Empregabilidade é a capacidade que cada um tem de conseguir arrumar emprego, de se manter empregável. Não empregado, empregável, né? Estando empregado ou não. Sim. E o pilar principal da empregabilidade é fazer o que gosta, que a gente chama de alinhamento profissional, que vai bem na linha do que o professor Rodolfo estava falando. Então, assim, a gente ouve muito de aluno assim, professor, o que você acha que eu devo fazer de pós-graduação? E aí eu sempre respondo, depende, o que você gosta de fazer? Porque tem muita gente que vai pelo modismo, vai pelo que dá mais dinheiro. E aí a gente começa a ver pessoas descontentes, desmotivadas, porque às vezes até tem um bom emprego, mas não faz o que gosta. Então o principal pilar é isso. Primeiro, você descobrir o que você gosta. E segundo, desenvolvimento pessoal. Você vai ter que estudar. A gente sempre brinca assim, até quando a gente vai estudar? Provavelmente até a gente morrer. Quem não tiver essa percepção vai perdendo o nível de empregabilidade. Então hoje o professor Rodolfo disse, o acesso está muito fácil. Eu tenho alunos que estudam idiomas pela internet. Ele não precisa mais de um professor ali ou de uma escola de idiomas. Então o acesso hoje ele é muito maior do que era há 20, 30 anos atrás. Então a gente precisa pensar no desenvolvimento das competências, como a gente fala aqui no livro. Então são coisas simples, a tecnologia ela veio e hoje todo mundo é obrigado a se virar com a tecnologia. Não dá para a gente esperar, né, que eu não preciso me conectar, eu não preciso me desenvolver. Não, você precisa. Então passa por esses dois pilares, passam por outros também, mas esses dois para mim são os principais. Fazer o que gosta e desenvolvimento. E aí, quando, por exemplo, eu vou colocar uma dificuldade um pouquinho maior, vamos dizer assim, nesse bojo. Porque nós comentamos aqui, o professor Rodolfo iniciou falando, por exemplo, de um aluno de ensino médio, adolescente, que está ingressando na faculdade. E, de repente, você tem um aluno que ele tem 30, 40 anos, 50 anos, porque hoje a faculdade ela é muito aberta, ela é muito plural. E é interessante porque, assim, a gente tinha, teoricamente, há 30 anos atrás, enfim, um certo preconceito para as pessoas mais velhas, né, ingressarem na faculdade.
E hoje em dia não, muito pelo contrário. A gente vê até pessoas de 60, 70 anos, né? E é muito legal, muito bacana, a turma da terceira idade indo para a faculdade. E agora, se de repente você tem uma pessoa que, sei lá, com 40 anos de idade e acreditava que aquela profissão era bacana, mas ela quer ingressar na faculdade de novo, como que é esse processo, né? De empregabilidade para uma pessoa de 40, 50 anos? Então, eu tenho um amigo no LinkedIn que ele está promovendo um evento que deve estar para sair, onde vai ser discutido isso, a empregabilidade com as pessoas de mais de 40 anos. A minha percepção é que isso tem mudado um pouco. A gente começa a ver pessoas com mais de 40 anos conseguindo ingressar no mercado de trabalho. Agora, uma coisa tem que ficar clara, Daniel. Não importa a sua idade. Se você não tiver esse alinhamento profissional e esse desenvolvimento, você não vai conseguir se inserir no mercado de trabalho nem com 20, nem com 30, nem com 40. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: as melhores oportunidades são para as pessoas que estão mais bem preparadas. Então, a gente sabe, a gente vai concorrer com muita gente. O lance da empregabilidade é justamente esse. Como é que você vai se destacar a ponto do recrutador olhar e falar, eu quero você? Então, não importa muito a sua idade. É óbvio que eu falando não importa muito a sua idade, muitas pessoas com mais de 40 podem dizer assim, o que você está falando não é bem a realidade. Eu disse que as coisas começam a mudar e essas mudanças elas são lentas. Hoje a gente começa a ver pessoas de 40 ou até com mais de 40 voltando ao mercado de trabalho, mas são pessoas que têm condições de agregar alguma coisa. Se a pessoa não tiver condição de agregar, não importa a idade dela. Então, a gente começa a ver discussões nesse sentido. O profissional de 40 anos começa a ter novas oportunidades no mercado de trabalho. Você acha que para essas pessoas, principalmente as mais velhas, o medo da mudança é um fator preponderante, de repente, para ela travar? Pode ser. Se eu for pensar na minha geração, por exemplo, como é que a minha geração foi criada? Nós somos mais ou menos da mesma geração, né? A gente foi criado para entrar no... O Rodolfo é bem mais velho, né? A gente sabe disso. A gente sabe. A gente foi... um corpinho de 20. De 20 e tantos. A gente foi criado para entrar numa empresa e ficar até aposentar. Sim. Isso é verdade, você tem toda... Isso vem de encontro, aliás, mais uma vez avisando vocês, quem quiser ganhar um livro aqui do professor Paulo, Competências Essenciais para o Profissional do Século XXI, está até aqui, estou mostrando, mas tem aqui, na frente do professor Paulo. Compartilhem o link para ganhar o livro, os dois, que são 2 livros aí que nós vamos estar entregando. Quem fizer maior número de compartilhamentos ganha o livro, tá? Os 2 que fizerem maior número de compartilhamentos ganham o livro. E vem muito de encontro com esse trabalho que você organizou, né? Porque você disse, no passado, você entrava numa empresa para realmente ficar 35 anos trabalhando na mesma empresa e se aposentar. E hoje é completamente diferente, né? Eu vou te dar um exemplo, como as coisas mudaram. Há 30 anos atrás, você fazia um curso de datilografia, você era promovido. Hoje você faz um curso de 4 anos numa universidade e a empresa diz, beleza, agora você tem o mínimo que o mercado exige. Então as coisas mudaram. Você vai ter que buscar uma pós-graduação. Eu tenho uma amiga que ela diz o seguinte, falar inglês não é mais diferencial. Diferencial é se você fala outra língua além do inglês. O mandarim, né? O chinês, né? Que falam, seja. Não é? Então, hoje... O inglês acho que virou obrigação. O inglês virou obrigação. Eu vejo muita discussão na internet com relação a isso. Exigem inglês, mas ninguém usa. Eu não sei se a questão é essa. A questão é que, assim, o mundo, ele muda. E ele muda desde que o mundo é mundo. E sempre são as pessoas que têm que se adaptar a essa mudança. Você falou de mudança. A mudança assusta o profissional de 40? A mudança assusta o ser humano, de uma maneira geral. Agora, eu vou te dar um exemplo do que aconteceu na minha carreira. Eu estava há 15 anos na montadora de carro americana, né? Estava numa situação bem tranquila. Pode falar marca, viu? Pode falar? Pode, aqui a Jabá é livre. Eu não sei Jairzinho, se eu quero. Um abraço para você, Jairzinho, nosso querido patrão da TV Cenário. Danilo Santos, que apresenta o Bom Dia Ferraz todos os dias, a partir das 9 da manhã. Acompanhe de segunda a sexta-feira, Bom Dia Ferraz. Jairzinho é nosso chefe, ele deixa. Eu vou dar essa moral lá para a empresa e não vou ganhar nada com isso. Nem a gente. Pois é. Eu trabalhei 15 anos na Ford. E eu estava numa posição extremamente confortável, estava numa zona de conforto. E surgiu uma oportunidade, eu aderi a um programa de demissão voluntária e falei, vou dar aula. E nessa brincadeira já se vão aí 11 anos que eu saí de lá. E se você me perguntar, você se arrepende? Não, não me arrependo. Foi a melhor decisão que eu tomei. Eu me encontrei fazendo algo que eu jamais imaginei, ser docente. Hoje eu não me vejo trancado dentro de uma empresa como eu vivia naquela época. Mas eu não critico. Eu acho que cada um tem que buscar esse gostar. Agora,
Se eu tive medo, com certeza. Eu tive muito medo. Mas eu vou ser bem sincero para você, Daniel. Eu acho que talvez seria pior hoje eu aqui com você e dizendo para você, poxa, 11 anos atrás eu tive a oportunidade de aderir a um PDV e lecionar e não fui. Eu continuo lá na montadora de carro. Talvez fosse pior para mim. Então... Eu concordo plenamente. Você me diz aí que dessas mudanças, né, dessas mutações, vamos dizer assim, né, das competências, enfim, e das características das pessoas com relação às novas profissões, enfim, algumas que estão infelizmente acabando e outras que estão surgindo, e assim né, a teoria da evolução. Eu queria acionar o professor Rodolfo nesse momento, porque o professor Rodolfo tem uma experiência na área pública, né, durante muitos anos. O professor Paulo, ele estava numa multinacional, saiu para lecionar. O professor Rodolfo estava numa multinacional, saiu para ir para a área pública. Nesse inteirinho, ele simultaneamente, né, ou concomitantemente, ele dava aula. E como é que foi essa experiência do setor público? E aí eu queria emendar a pergunta, porque aí o professor Paulo diz das mudanças do cenário privado. Existe mudança do cenário público também com relação à empregabilidade? Sim, existe bastante. Principalmente, como eu estava no setor, a minha história foi uma situação até engraçada, né? Porque eu, dentro do setor privado, de uma semana para outra eu já estava no setor público. Por quê? A gente leva sempre naquela questão nossa questão profissional. Né? Sou administrador de formação e mais algumas graduações que eu tenho. E precisava-se uma pessoa para trabalhar com a questão de projetos, de gestão. Porque na área pública, lá atrás, hoje principalmente, precisa muito mais isso. Porque hoje o prefeito de uma cidade, ele tem que ser um bom administrador. Perfeito. Né? E a gente sabe que hoje o prefeito, ele vem pelo voto da população. E às vezes ele não é um administrador, ele vem por uma outra situação. Bom, e com isso, para mim foi realmente um grande desafio, porque a gente tem um sistema muito mais rápido no setor privado, e no setor público você tem toda uma sistemática burocratizada, mas que pode ser também rápido. Depende justamente daquilo que a gente comenta, e a gente sempre sabe dentro das questões, né, de gestão, como eu faço o processo. A chave em qualquer situação, seja pública ou privada, é o processo, Daniel. Então, esse desmistificar a questão do profissional, como o professor Paulo falou, dá um certo medo, porque às vezes você não consegue fazer. Aí você fala, caramba, eu não consigo fazer, será que eu perdi aquela questão da minha capacidade, das minhas competências que eu não consigo fazer agora? O que está acontecendo? Aí você tem que rever justamente o processo, né? Falando um pouquinho da questão da gestão. Se eu tenho que, numa empresa privada, onde você tem uma mobilidade muito maior de fluxo de informação, né, que a gente sempre trabalha com informação nos dois âmbitos, privado e público, como que essa informação ela é diluída? Sim. Né? Então, realmente é essa a questão. Você acha, professor Rodolfo, que, por exemplo, os pretensos candidatos, agora nós vamos ter uma eleição em 2020, a próxima, né, que são eleições municipais, os pretensos candidatos a vereadores e prefeitos, eles estão preocupados numa capacitação com relação a encarar um cargo de prefeito e de vereador, de repente fazendo um comparativo com outras eleições passadas? Como é que você vê nessa... A gente vê uma ascensão que uma pequena camada, sim, né, que tem isso, se prepara, estão fazendo uma graduação, ou já são graduados e estão indo para a vida pública. Uhum. Outros não, eles vão muito mais pelaquela questão que a gente fala, né, pelo fervor, né? O oba-oba, né? Oba-oba, aquela coisa. Só que quando a gente está falando em gestão pública, nós temos que tomar muito cuidado que nós temos uma população por trás que depende dessa gestão. É a mesma coisa que uma empresa. Se uma empresa não for muito bem gerida, o que acontece? Eu vou ter que mandar embora meus funcionários. Sim. Porque eu não estou faturando. Diferente da gestão pública, onde eu trabalho nas questões de investimento. Queria pegar até esse gancho. Eu acho que isso, independente do ramo de atuação, depende de pessoa para pessoa, né? E aí, só para não ficar muito solto, a gente está falando tanto de competência aqui, né? Na administração a gente estuda o chá da administração, né? Que são os conhecimentos, habilidades e as atitudes. E aí a gente pode dizer que competências é isso, né? O que eu sei
que são os conhecimentos, o que eu sei fazer, as habilidades e as atitudes do eu querer fazer. E aí vai bem ao encontro disso que vocês estão falando, né? Depende, a pessoa ter atitude ou não de entender que seja um cargo público, seja qual cargo for, ela entender até onde ela consegue e que competências ela não tem e precisa desenvolver ou adquirir para realizar bem o trabalho, né, que se espera dela, seja como prefeito, como vereador, seja como gestor numa empresa. Eu queria entrar agora um pouco, e é uma pena, né? Porque acho que seria, talvez, se a gente pudesse mudar a lei com relação à gestão pública, se a gente pudesse, de alguma forma, não digo obrigar, né? Mas conscientizar todos os políticos a fazerem capacitações, reciclagens, entre outras coisas, né? Para poderem ser os gestores. Mas eu queria tratar um assunto que, como nós estamos falando com relação ao conhecimento, né, e a evolução, entre outras coisas. O estágio, né, o programa de estágios e aí, que a Associação Comercial tem, ele também está em mutação, né, ele também está em mudança. O que a faculdade fala, né, para os alunos? Porque a gente sabe hoje, principalmente, o estágio ele não está condicionado à idade. Então a gente fala, o estágio ele é para pessoas até 25 anos, depois não tem. Não, tem estágio, desde que você esteja estudando, cumprindo lá as regras, você pode estagiar. Mas o que a faculdade, professor Paulo, você como coordenador de tantos cursos aqui, né, da Piaget, o que vocês falam para os alunos em termos de preparação para ele encarar um estágio, de repente, seja numa multinacional ou em outras empresas de pequeno, médio porte? O aluno ele precisa entender que o estágio faz parte do processo de aprendizado dele. Sim. Infelizmente, a gente não consegue controlar. Tem muitas empresas que contratam estagiários apenas porque elas precisam, e esse cara ele acaba virando o cara que busca café, esse o cara problema, que tira né? Xerox. Esse é um problema, que né? vai Porque pagar na verdade a conta do chefe. Não é a essência do estágio, né? Muito pelo contrário. Pelo contrário, ele tem lá uma carga horária que não pode exceder as 6 horas diárias. Perfeito. Né? E ele precisa, dentro desse período que ele vai estagiar, criar um plano de estágio para que haja um desenvolvimento. Alguns estágios são remunerados, outros não. Então, assim, o que a gente diz para eles é o seguinte: aproveite o estágio, porque para muitos acaba sendo um complicador ele ter que estagiar. Pô, eu já trabalho, eu faço faculdade à noite, como é que eu vou estagiar? Você pode estagiar dentro da sua empresa, desde que não seja no seu departamento, porque aí não caracteriza estágio, aí você está trabalhando. Aí não está resolvendo o problema, né? Ele não está adquirindo conhecimento prático e teórico sobre Exatamente. O assunto, né? Mas o estágio nada mais é do que um momento de aprendizagem, infelizmente. Né? Eu, como gestor, eu penso no estágio como um momento de aprendizado, onde esse menino, ou essa pessoa vai realmente desenvolver novas competências que vão ser importantes para a vida dele. Mas, infelizmente, é uma coisa que não dá para a gente controlar. Tem muita empresa aí que contrata o estagiário só para ele ser realmente o que vai pagar a conta do chefe, enfim. Mas existem alguns intercâmbios, né? Tem o NUB, o CIEE, que são empresas sérias que conseguem intermediar estágios. O programa de estágio da Associação Comercial também. O programa de estágio. Né? Exatamente. Falando dos concorrentes aqui, eu vou botar o professor Paulo, com toda a licença, eu vou jogar ele para fora aqui do nosso estudo, mas brincadeira. Mas é sacanagem. Mas existem sim, o CIE, aliás, é muito tradicional, é um dos maiores, né, acho que do Brasil. Né? Aliás, quero mandar um abraço para o meu amigo Marcelo, que é o coordenador do CIE aqui. A gente tem essa concorrência entre aspas, mas somos amigos. E o trabalho do CIE é um trabalho muito bacana também, muito legal, né? E aí, só tentando fazer meia culpa e melhorar a minha imagem aqui, né? Para não ser jogado para fora do estúdio. Para não ser jogado para fora do estúdio. A gente tem aí conversas de uma parceria, né? Sim. Não era para falar ainda, mas é só para tentar limpar um pouco a minha barra. Não, mas é isso. Ao final do programa a gente vai falar dessa parceria. Assim. Eu queria ter entrado no programa de estágios especificamente para que vocês pudessem falar, né? E a percepção dos nossos telespectadores também com relação ao cuidado que a Piaget tem com os estagiários, né? Assim, porque não adianta só a gente fazer um programa de estágios onde eu ofereça vagas, né, dos empresários associados à Associação Comercial e a Piaget fazer um catadão lá e joga, né, professor Rodolfo? Tem todo um trabalho, né? O que é importante quando a gente fala de estágio é justamente você não ter um estágio somente a aportar o aluno para manter a faculdade. Sim, claro. É aquilo que a gente veio falando. Um jovem que tem lá 17 anos, ele entra na faculdade, ele está atrás de um cenário de carreira, vai fazer um estágio.
eu vou fazer um estágio, não é na minha área, e aquilo não é a aptidão dele. Ele começa a também desmotivar. Entra naquela questão da competência. Né? Eu só queria falar uma coisinha, porque a gente está falando aqui de idade, mas isso também é muito relativo. Né? Você tem um menino de 17 anos que sabe o que quer, e ele já tá muito claro na cabeça dele qual é o planejamento da carreira, e você tem aquele de 40 que não tem a menor ideia do que quer. Então isso também é muito relativo. Isso pode acontecer, né? De repente ele ou ele não tem ainda, ele chegou nessa idade sem saber para onde ele vai, meio perdidão, ou ele estava numa fase, numa profissão, enfim, e quer mudar, né? Tem toda essa sistemática, né? É aquela questão também que a gente tem que complementar, que é justamente a oportunidade daquele discente que está lá, o aluno, né? Ele começar a ingressar na carreira. Isso é uma coisa legal, porque assim, existem várias possibilidades. Às vezes o aluno, e isso acho que é uma característica nossa de brasileiro, a gente não se aprofunda na pesquisa. A gente vai muito pelo nome ou pelo modismo. E aí vou te dar um exemplo, Daniel. Eu coordeno o curso de gestão de RH. Eu tenho todo semestre de ingressante alguém que me diz, eu escolhi RH porque RH não tem conta. Aí você pensa assim, o cara do RH é o que faz a sua folha de pagamento. Lê do engano, né? O cara do RH é o cara que cuida de cargos e salários. Como não tem conta? Então você vê que assim, algumas pessoas procuram o caminho mais fácil e mais rápido. Não existe isso. Você tem que fazer o que você gosta e não importa quanto tempo isso vai demorar, se é 2 anos, 3. Hoje a gente vê meninos de 17 que saem do ensino médio e que vão para o RH, por exemplo, porque são 2 anos, e depois de 2 anos eles falam, não era isso que eu queria. Mas com 17 anos dá tempo de você corrigir a rota, porque ele é extremamente jovem. Agora, quando você cai naquele de 40, é mais complicado. Então, é importante também a gente pesquisar para definir, para tentar definir, conversar, como o professor Rodolfo falou. A gente tem lá um programa de portas abertas na Piaget. Então, a gente recebe alunos do 3º ano do ensino médio. A gente tem lá sempre os coordenadores falando, porque às vezes o nome é muito legal. Direito hoje a gente tem lá na Piaget. Formou turma manhã e noite. Quem ainda quer estudar direito na região do Alto Tietê, dá tempo. Ainda a gente ainda consegue fazer as matrículas. Bacana, direito pertinho aqui de Ferraz. Pertinho. Aí você pensa, é um curso de 5 anos, é um curso pesado, e aí o aluno fala, não, quero fazer direito, só que eu não gosto de ler. Não vai rolar. Porque vai ter que ler muito para fazer direito. Sem dúvida, claro. Então, a gente precisa realmente se aprofundar, pesquisar, tentar entender as características de cada curso. No caso do estágio que você estava falando, até no caso do estágio as características são diferentes. O estágio da área da saúde, por exemplo, ele tem muito mais horas e ele tem uma característica diferente do estágio da área de gestão. Então, cada curso tem a sua especificidade, cada curso tem... As exigências são bem relativas. São diferentes também. Ô, Cabral, eu perdi aqui os comentários, perguntas. Se você puder me ajudar aí e colocar aqui pra gente, tá? Que o meu celular deu uma pane geral aqui. Só lembrando aqui que o livro aqui, Competências Essenciais para o Profissional do Século XXI, onde o professor Paulo Eduardo é um dos colaboradores aqui, organizadores. Quem quiser esse livro, compartilhe o link aí do Aprender e Empreender, tá certo? Quem mais compartilhar, as duas pessoas que mais compartilharem o link do Aprender e Empreender ganharão esse livro Competências Essenciais para o Profissional do Século XXI, e ao final do programa eu anuncio quem são os ganhadores. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho sobre esse livro. Esse livro não é um manual, tá, pessoal? A ideia não é essa. Esse livro ele foi escrito aí a várias mãos, porque a ideia era a gente falar de competências essenciais para o profissional de várias áreas. Então, você tem o administrador de empresas, você tem o economista, você tem o nutricionista, e aí cada especialista falou aí, do seu ponto de vista, quais são as competências essenciais para o profissional dessa área no século XXI. Como a gente já falou aqui, mudou bastante, né? Não basta você ter um curso de datilografia a mais. Nossa, eu fiz o curso de datilografia, hein, gente? É um absurdo isso. E na minha época era fundamental. Não tivesse datilografia, já era. E eu odiava, porque tinha botava aquela madeira em cima para você não olhar o teclado. Era uma coisa assim, realmente odiosa. E olha como as coisas são engraçadas. Quando começaram a chegar os primeiros computadores lá na Ford, eu lembro que teve amigos meus que disseram assim, isso aí não vai pegar não, esse teclado é muito mole, esse negócio de tela, isso não vai dar certo.
Olha onde a gente chegou. Meu Deus do céu, computadores, que hoje o celular é um computador, é um mini computador. Professor Paulo, você tinha me falado, nos falou agora com relação ao curso de Direito, que está já e ainda está à disposição, mas tem mais cursos ali na Piaget. Então, assim, para os nossos telespectadores que se interessaram e querem saber quais são os cursos, o que a gente tem lá na Piaget em Suzano? Bom, galera pode ligar ou pode ir lá conversar com a gente. Hoje a gente tem, né, na área de saúde a gente tem ciências da saúde, vamos chamar assim, educação física, enfermagem, estética e cosmética, farmácia, fisioterapia e nutrição. Só para deixar claro, desculpa te interrompendo, são cursos presenciais, 100% presenciais. 100% tá? presenciais. Daqui a pouco a gente vai falar também de EAD, então segura aí um pouquinho. Esses cursos são presenciais. Todos autorizados e alguns já reconhecidos pelo MEC. Aproveito aqui para parabenizar a professora Joyce de farmácia, que teve o curso reconhecido há algumas semanas atrás com nota 4 de 5. Nossa, então, que beleza. Parabéns, professora. Parabéns, muito bem ótimo trabalho, hein? Temos outros cursos reconhecidos, todos com nota 4. Aproveito também para parabenizar a professora Luciene, coordenadora de Educação Física, nota 4 no ENAD, é a maior nota da região. Bacana. E temos nutrição também. Na área de ciências sociais e humanas, a gente tem administração, ciências contábeis, direito, educação física, licenciatura, porque educação física a gente tem bacharelado e licenciatura, gestão de RH, logística, pedagogia. E na área de engenharias, a gente tem engenharia ambiental e civil, e a partir de março, a Faculdade Piaget está oferecendo também 6 cursos de pós-graduação. Vai entrar pós-graduação também. Vai entrar pós-graduação, que é um novo passo aí dentro dessa nossa ideia de crescimento para a gente virar centro universitário, é uma das exigências. Então, a partir de março, quem já é formado e tem a intenção de fazer uma pós-graduação também não precisa ir para Mogi nem para São Paulo. Procura a gente lá, que a gente está já com inscrições abertas. Ou então dá uma olhada na nossa página, tem lá todas as informações sobre os cursos de pós-graduação também. E é interessante, voltando a falar, né, professor Rodolfo, porque assim, tem toda, eu lembrei agora, educação física, tem equipamentos de educação física, tem um laboratório para educação física. Sim. E aí até você estava me comentando na visita que nós fizemos que você fica até meio louco, né? Que vocês ficam dando aula lá e o pessoal da educação física fica pulando na cama elástica. Sim. Lá, né? Conta um pouquinho dessa história aí. Não, a gente vê que a estrutura da faculdade, porque o ambiente que a gente tem do ensino superior é uma gama muito grande de acervo de conhecimento. Verdade. Né? Então você tem ali os alunos circulando, né? E às vezes, professor, mas o que está acontecendo? Os caras estão brincando? Não, é a área de educação física. Né? Acha que é brincadeira, mas não, é uma coisa séria. Coisa séria. Né? Porque é profissional, né, Paulo? E aproveitar e mandar um recado para a professora Adriana Nagarashi, coordenadora de nutrição, que o pessoal vai lá para o laboratório de nutrição, cozinha e não chama a gente. Não chama a gente, né? Isso então, é um absurdo. Porque você tem, você imagina que são as melhores comidas elaboradas, né, na nutrição, né, super nutrientes, enfim, vitaminas, entre outras coisas, não chamam a gente? Tá de brincadeira, né? E o pessoal de educação física não precisa chamar. Desafio para vocês, alunos e professores coordenador da educação física, o professor Paulo quer pular na cama elástica. Não sei se é uma boa ideia. Mas o que você perguntou, Daniel, o que é importante é justamente você ter um ambiente de estrutura, né, disponível. Sim. É aquilo que eu volto novamente a bater. Na hora que você está ali no seu cenário, definiu, eu vou ser um profissional de educação física, já está dizendo profissional. Eu tenho que ter, dentro de uma estrutura educacional, tudo aquilo que realmente eu preciso passar para esse profissional. Né? E é o que eu vejo dentro da faculdade Piaget. A gente não deixa nada a desejar quanto a isso. Tem uma estrutura muito significativa. E nosso corpo docente é muito bom também. Não sei, sem modéstia. O corpo docente de lá é muito qualificado. Até eu conheci o laboratório também e a clínica de fisioterapia, né, da professora, me lembro o nome da professora, Clínica de Saúde da professora Poliana. Um abraço para a professora Poliana, que é uma das diretoras, né, acadêmica da Piaget. Professora Poliana, um abraço. A clínica é fantástica e atende a população, claro, em horários marcados, tudo tem um regramento, porque aí não tem essa estrutura para atender todo mundo. Mas existe uma ficha lá, um tempo de espera natural,
mas a clínica de saúde tem todos os equipamentos muito bacanas, super bem equipada, moderna. A Piaget está de parabéns e atendendo a comunidade, não só de Suzano, mas do Alto Tietê, desde que você vai lá e se cadastre e espere o tempo, né? A clínica, ela atende fisioterapia e nutrição. Que bacana, né? Que bacana. E quem atende são os alunos com supervisão de um professor. Quer dizer, você tem lá alunos de fisioterapia, nutrição, né? A clínica de saúde. Você tem o núcleo lá de estudos... núcleo de apoio tributário e fiscal. Que aí você envolve os alunos de administração, contábeis, com relação... Gestão de RH e gestão também. de RH também. Quem coordena é o professor José Marcos e eles têm um atendimento semanal. Zé Marcos, problema que é palmeirense, coitado, né? É verdade, vocês se conhecem. Zé Marcos é uma Zé Marcos, tristeza. eu tô enfiando trabalho nele, já que ele está disposto, né? Vamos. E o Zé eu já conheço há muitos anos, é gente boa. Ele tá frente à coordenação do NAF e a gente vai ter o plantão agora de imposto de renda, mas a gente tem um atendimento semanal. Acontece às segundas-feiras, ainda não retornou de férias, mas a gente também atende a população. Então, a população com coisas simples. Eu quero abrir uma empresa, eu preciso imprimir uma DARF, preciso não só consultar, eu preciso fazer o meu CPF. O NAF dá todo esse atendimento e tem a clínica de farmácia também, que atende junto com o NAF. Poxa, que bacana. Competências essenciais para o profissional do século XXI. Daqui a pouquinho, hein? Quem mais compartilhar os 2 primeiros, Cabral vai me falar e a gente vai dar... Só não vale eu e o senhor e o Gilson. Não vale eu, Gilson. Eu não. Eu sou interessado, infelizmente. Mas eu já tenho o meu, tá? Ganhei autografado. Aliás, vai ser autografado para vocês também, tá? Pelo professor Paulo. Então, quem mais compartilhar, exceto Cabral, eu e o Gilson, por favor, nós vamos ao final do programa dizer aí, vocês vêm aqui na TV Cenário, na sede da TV Cenário, para pegar os livros, os 2 primeiros aí, que mais compartilharem competências essenciais para o profissional do século XXI. Senhores, nós falamos aqui dos presenciais, vocês falaram dos cursos, ainda dá tempo desses, não só o direito, mas os outros também ainda dá tempo de se inscrever, né? Fazer ainda vestibular, tal, bonitinho, legal. Sim, todos os cursos. O que eu queria entrar agora é uma onda muito grande, muitas universidades gigantescas têm montado, principalmente no Alto Tietê, polos de ensino à distância. E a gente sabe que é uma realidade, né? Isso não só no Brasil, mas é uma realidade no mundo. Aliás, Europa, Estados Unidos, isso já vem há muitos anos, até antes que o Brasil. Algumas pessoas criticam, outras pessoas gostam, né? Elogiam. Para muitos profissionais é importantíssimo por falta de tempo, né? Às vezes a pessoa tem uma agenda tão atribulada e o EAD acaba se encaixando. Eu queria a opinião dos 2 professores com relação a EAD. Professor Paulo, começando. Me perguntam muito sobre isso, Daniel. É uma dúvida muito grande, porque ainda se tem no Brasil, e até gostaria de desmistificar isso, mas ainda se tem no Brasil que é um ensino de pouca qualidade, né? O EAD e o presencial de melhor qualidade. Eu vou começar então a minha fala dizendo uma coisa que eu sempre falo quando me perguntam do EAD. Eu tenho alunos do presencial que se formam à distância, porque o cara não aparece. Então, tem razão. ele acaba se formando à distância. Existe esse tipo de aluno. Existe. Né? Eu não sou contra o EAD, eu acho que é possível aprender à distância. Se a gente for pensar aí no EAD, quem é mais velho, quem é da nossa geração, vai lembrar do Instituto Universal Brasileiro. O Instituto Universal Brasileiro, inclusive, você aprendia violão à distância. Pois é. Cursos de violão, você lembra disso? O IUB, ele... Você entrega na cidade, hein? Poxa. Então eu vou além. Lá na década de 70 a gente já falava de ensino à distância. É verdade. E assim, esses dias me perguntaram, você acha que o EAD é uma tendência? Eu não acho que é uma tendência, eu acho que é uma realidade. Sim. O EAD está aí. E como eu disse alguns minutos atrás, o mundo muda e a gente tem que se adaptar. Então, em algum momento as instituições vão ter que se adaptar. Eu não sou contra o EAD, eu sou contra a forma que o EAD é praticado. Eu já tive a oportunidade de gravar aulas para cursos EAD. E aí depois que você assiste, aquilo é editado de uma forma que você, quando você assiste, você fala, não faz sentido o que eu acabei de dizer. Então eu não gosto muito dessas modalidades. Agora, se você estiver falando de um EAD ao vivo, ou que tenha um mínimo de critério para fazer essa edição, eu acho que é possível aprender sim. O MEC autorizou agora, recentemente, 40% dos cursos presenciais à distância. Então tem algumas universidades aí que estão dando pulo de alegria, né? Porque é uma forma de você reduzir o custo, reduzir o quadro de funcionários. Só para as pessoas entenderem o que o professor está dizendo, o Carlos, o Momose, que é o Caco, você está mandando aqui figurinha, você me tira a concentração, Caco. Abraço para você, obrigado pela participação.
Mas o que o professor Paulo está dizendo é que existe hoje uma determinação do MEC, né? Enfim, um regramento, no qual diz que 40% dos presenciais, né? Então nós estamos falando dos cursos, por exemplo, que ele acabou de citar, 40% pode ser via ensino à distância. Então 60% presencial, 40% ensino à distância. Como que você encara isso, professor? Essa mudança do MEC, ou essa autorização, melhor dizendo, né? É uma coisa assim que está fazendo a gente refletir bastante, né? Então eu não tenho ainda uma opinião formada, para ser sincero. Hoje a gente pratica 100% presencial lá na Piaget e funciona muito bem. O nosso aluno, porque assim, a coisa é jogada para o aluno também. Então a partir desse semestre 40% é presencial. Não tem uma preparação nem para a instituição e nem para o aluno. Né? Então, hoje, pensando que nós temos cursos totalmente presenciais, isso para mim me parece um diferencial também, porque o aluno da Piaget ele sabe que ele vai ter todo o conteúdo com alguém ali na frente dele. Mas eu não sei se daqui a algum tempo a gente não vai ter que se adequar a isso também. Me parece que é uma coisa que não tem volta, é um caminho que não tem volta. Talvez a gente tenha que se adequar a isso. Se eu sou contra o EAD? Não sou contra o EAD. Eu sou contra o EAD mal implantado. Um EAD bem implantado, é lógico que a gente precisa, né? Eu não tenho muita aquela história do cara que trabalha em home office. Eu não sei se eu conseguiria trabalhar em casa. Eu não sei se eu conseguiria todo o resultado que eu consigo fora de casa. Eu acho que precisa de uma dedicação que talvez, não sei. O EAD é a mesma coisa. Não adianta você implantar o EAD e o aluno falar, isso não é importante, eu não vou ler o material, não vou assistir os vídeos, né? Mas é uma coisa assim que está fazendo realmente o corpo docente refletir bastante. Tem gente que, como você disse, é muito a favor, tem gente que é muito contra. Eu estou tentando entender porque a gente é 100% presencial e tem funcionado muito bem. Então, enquanto estiver funcionando, a gente vai manter. Professor Rodolfo, o que você acha? Olha, a gente sabe que realmente é uma tendência e isso já está, como a gente fala, na web. Não tem como, a gente não tem como retroceder isso. Os cursos presenciais, a gente sempre sabe que ele é um fortalecimento. Porque ali você tira dúvida, ali você está com o professor, aquela coisa toda. E como o Paulo, né, pegando justamente o braço que o Paulo falou, eu também não sou contra, porque a gente tem um nivelamento de bons materiais. Só que aí a gente entra numa questão onde nós temos que realmente se policiar quanto e como, né, nós vamos conseguir ter essa percepção do EAD, o aluno. Porque eu mesmo também eu não sou muito, né, como aluno, favorável ao EAD. Eu prefiro ali o presencial, a leitura, aquela coisa toda. Não pela questão tradicionalista, mas a questão mesmo do meu perfil. De forma de aprendizagem. É o aprendizado, né? Cabral, o que você acha disso aí, Cabral? Eu também, principalmente questão de estudar, prefiro estar no lugar mesmo. Presencial, você prefere presencial, Cabral? Então, o lugar certo para você é na Piaget. Não gosta de assistir vídeo? Só apressado. Quero ver o final. Eu sei como é que é. Aí você vai pro final e não assiste a metade e perde o fio da meada, né? Uma viés que eu falo, porque eu sempre também, às vezes, os alunos discutem isso, né? A instituição fala, professor, eu não gosto do EAD, por quê? É muito conteúdo, é muito vídeo, eu me acabo me perdendo, é isso que eles falam. E aí você tem um declínio de aprendizagem. Porque eles vão deixar para a última hora aquele contexto, aquele maço de informação, e aquele maço de informação não vai ser favorável a nada. Ele só vai cumprir a regra do jogo. A regra do postar até tal hora de tal dia. Postar, porque aí não dá qualidade e ele acaba não absorvendo o conhecimento necessário para aquela finalidade. Exatamente. Né? Talvez uma mudança seja necessária aí do ponto de vista de cultura da gente, do brasileiro em si. Porque o brasileiro, infelizmente, não gosta de ler. Isso é um problema. Isso é fato. Infelizmente, nós temos que dizer, o brasileiro não gosta de ler de fato. E é aquela situação que a gente sabe que tem aí estudos que a gente sabe muito bem que nós, brasileiros, não ficamos conectados em uma página. O mínimo que a gente fica numa página é a média de 40 a 60 segundos, porque a gente já quer ir para outra coisa. Você imagina um aluno ter que ficar numa página 1 hora, 2 horas. Não vai ficar. Isso a gente tem realmente dados científicos, né, dentro da postura nossa cultural, como o Paulo falou. Então, é uma percepção que nós, docentes, a questão do próprio MEC e instituições, a gente sabe que tem essa evolução, só que, por outro lado, a gente tem aquela questão do perfil profissional. Qual é o profissional que nós estamos preparando ao mercado? O que o mercado também está trabalhando em cima dessa competência
do profissional. Só para quem entrou agora, competências essenciais para o profissional do século XXI. Daqui a pouquinho, está esgotando o programa, daqui a pouquinho a gente vai ver quem mais compartilhou aí, tá certo? O nosso link nas redes sociais, os dois primeiros aí, os dois que mais compartilharem os nossos links, o nosso link nas redes sociais do Aprender e Empreender, levará para casa totalmente gratuito competências essenciais para o profissional do século XXI, tá bom? Quem entrou agora, sai compartilhando que ainda dá tempo. Estamos acabando aqui, mas ainda dá tempo. Professor Paulo, e a Piaget, o que ela imagina para o ano de 2019, 2020, porque começou em 2014, né? Se esperava, porque a Piaget em Suzano tem um terreno muito grande, né? Se esperava que seria um conjunto de prédios lá, que seria uma monstruosidade, e acabou não rolando por alguns motivos, né? Principalmente por crise, a verdade é essa. Nós passamos numa faculdade, não foi diferente, enfrentou uma crise violenta, como todos nós enfrentamos. Hoje são 3 prédios, né, que contemplam o campus. Qual é a tua expectativa, a expectativa da faculdade, o direcionamento, o planejamento em termos de ampliação, não só estrutural, né, de prédios, mas em cursos? Você já adiantou para a gente a pós-graduação, que serão quais cursos de pós-graduação, professor? Eu lembro que tem, eu não vou lembrar o nome Sim. dos cursos, mas a gente tem na área de educação física, um de direito, tem um de empreendedorismo e gestão na área de gestão. E inovação, né? Inovação, não me recordo os outros. Mas aí é só o pessoal dar uma olhada lá na página. E né? lá vai ter as descrições, Isso. né? Piaget. Cadê aqui? Fácil. Obrigado. faculdadepiaget.com.br. Obrigado, Cabral. faculdadepiaget.com.br, tá bom, gente? Aliás, lá tem todas as informações. Tá aqui. Não só de pós, mas também de graduação, como docente, tem tudo E do lá. vestibular 2019, que ainda dá tempo de você participar, vestibularpiaget.com.br, esse é o site para vocês participarem lá, tá? Vestibular Piaget, Piaget.com.br, tudo junto aí. Ou então dá uma ligada naquele número que a gente falou no começo, 47467090, que as meninas ajudam. E aí, o que vocês esperam 2019, 2020? Qual a expectativa da faculdade? Então, a nossa expectativa é realmente, né, continuar pensando nessa ascensão, nesse crescimento, principalmente na região, principalmente solidificando a marca na região, né, se tornando cada vez mais conhecida. A gente pensa também em se tornar centro universitário, isso faz parte do projeto, e conseguir pôr em prática o projeto inicial, que é a construção de mais prédios lá, todos naquele mesmo esquema que você conheceu lá, sim. né? Prédios. Aliás, a construção é padronizada não só no Brasil, mas o em mesmo outros países estilo, também. né? É o mesmo estilo, né? prédios baixos, vários prédios baixos, né? Então a ideia nossa, assim, a curto prazo, óbvio, é solidificar cada vez mais a marca no Alto Tietê. Como eu disse, né, fazendo o pessoal da região do Alto Tietê não só saberem que a gente está lá, mas conhecerem a nossa proposta, o nosso projeto pedagógico, e não precisar mais ir para Mogi, não precisar mais ir para São Paulo, se deslocar tanto. Então, solidificar a marca cada vez mais, se tornar centro universitário o mais rápido possível. Só para as pessoas entenderem, né, a diferença entre hoje a faculdade Piaget e depois se transformar em centro universitário Piaget. Qual é a principal diferença? Só para os nossos internautas entenderem. Então, é como se a gente criasse aí uma escala evolutiva, né? Então, existem algumas exigências que vão, vamos dizer assim, certificando as instituições de ensino, que começam com faculdade, tem uma exigência lá do MEC, tem que ter lá uma quantidade de cursos autorizados, enfim. Para se tornar centro universitário, tem que ter já um curso, tem que ter cursos formados, pessoas formadas, tem que ter lá uma quantidade de mestres e doutores, tempo integral, tem que ter cursos de pós-graduação, e aí ela vai crescendo até ela se tornar uma universidade, que aí tem que oferecer cursos de mestrado, enfim. É mais ou menos... Pessoal, grosso modo. O programa não acabou ainda não, mas a gente está encerrando aqui os compartilhamentos, né, para a gente ver quem foi que ganhou o livro, tá bom? Então agora encerra aí, quem compartilhou mais, o Cabral já vai fazer a apuração das competências essenciais para o profissional do século XXI. Vamos ver as duas pessoas, os dois sortudos que ganharam
os 2 livros aí, quem mais compartilhou, tá certo? Do professor Paulo Eduardo, um dos organizadores aí do livro. Então agora não adianta mais compartilhar. Quem compartilhou, compartilhou. Quem não compartilhou, continue compartilhando. Vai ganhar o livro, mas vai compartilhar. Ué, ajuda o programa aí, caramba. Senão o Jairzinho bota nós pra fora aqui. Mas a ideia, professor, continuando enquanto o Cabral também apura, e a gente já está indo caminhando para o final do programa. Mas vocês almejam, por exemplo, virar uma universidade? Existe esse projeto ou não? Eu acho que toda instituição de ensino, ela almeja isso, né? Seria uma coisa muito legal daqui a uns anos olhar para trás e falar assim, caramba, Universidade Piaget de Suzano, e eu participei desse processo. Eu tenho certeza que o nosso diretor tem isso em mente, o professor Marcos e a professora Poliana, a diretora acadêmica. Seria muito legal lá na frente olhar para trás e ver que a gente conseguiu construir isso, né? Todas as instituições começam assim pequenininhas e elas vão crescendo. Mas é muito trabalho, tem muita coisa para fazer. E é interessante porque, assim, apesar de ser uma faculdade, melhor dizendo, uma instituição ligada a um grupo português, né? Em nenhum momento eles interferem, digamos assim, financeiramente ou intelectualmente. Não, eles fizeram, tem a estrutura padronizada, mas vocês se viram, né? Você é que tem que ralar lá, senão não rola o negócio. É mais ou né? menos isso, né, cara? A gente tem que dar os pulos da gente lá, com as dificuldades que a gente tem. Eu tô assim nessa missão acadêmica já há um tempo e passei por várias instituições grandes, e a Piaget é um negócio totalmente novo e diferente para mim. Você tem que arregaçar a manga e todo dia é matar um leão por dia. É muito diferente. Professor Rodolfo, qual a diferença da Piaget para as outras universidades? Que eu sei que você já lecionou em algumas grandes também, né, como professor Sim. Paulo. Mas na sua percepção como acadêmico, professor? Acadêmica, a gente vê essa perspectiva dela, né? Ela dá essa abertura para nós docentes, fazer um bom trabalho na relação nossa com o aluno, porque nós temos o quê? A capacidade de poder estar trabalhando o aluno de uma forma diferenciada. Às vezes, em algumas universidades e outras instituições, você tem algumas restrições. Tempo. Né? O presencial é uma situação muito confortável, porque você tem um planejamento. Né? Quando você não tem uma estrutura toda focada no presencial. E a própria questão que a gente sempre fala dos alunos. Os alunos também fazem a diferença da faculdade. Os alunos também são o néctar da produção da faculdade. A gente não pode esquecer disso. Só para você ter uma ideia, Daniel, tem algumas instituições de ensino aí que o professor recebe uma apostila e aí ele vai seguir aquilo que está na apostila, aula a aula. Ontem a gente teve um evento lá na faculdade falando de metodologias ativas e formas diferentes de ensinar e de aprender. Então acho que isso ajuda. A responder a sua pergunta, né? Como a gente faz, ou pelo menos como a gente tem tentado fazer lá na Faculdade Piaget. Eu perdi alguns comentários aqui, eu peço perdão, mas eu recuperei alguns aqui. O Tony Marques, que está participando aqui e debatendo justamente essa questão de graduação, né? Aí ele disse outra coisa: graduação de Direito seria possível fazer junto com uma pós-graduação? Sim, a condição para uma pós-graduação é ser formado em algum curso de graduação ou tecnológico. Eu não sei se eu entendi a pergunta dele. É que eu peguei, desculpa, viu, Tony, é que eu peguei o Anthony, eu peguei eu perdi aqui os comentários, então estou pegando pela metade aqui do teu comentário. Não, vamos tentar. Vamos tentar elucidar. Se ele já tiver uma graduação e ele quer fazer outra graduação e uma pós, ele consegue. Sim. Se ele não tiver uma graduação, ele primeiro precisa concluir a graduação em Direito e aí ele pode fazer uma pós-graduação. Algumas pós-graduações são multiprofissionais, vamos chamar assim. Então, assim, você não precisa necessariamente ser formado na profissão A, B ou C. Agora, outras não, são específicas. Por exemplo, minha mulher fez uma pós em saúde mental. Que bacana. Não. Não? Não é bacana? Pra mim, não. Pra ela, ela é ótimo. Uma das lógico, nós somos loucos, ela vai tratar da gente. Isso uma das legal. exigências da pós era ser formado em enfermagem, era ser enfermeiro. Então, outro profissional não poderia fazer. Mas, se foi isso que ele perguntou, se ele já tiver uma graduação, pode sim. Se ele não tiver, ele precisa primeiro concluir uma graduação. O importante é que ele seja bem organizado. O Anthony, obrigado. Sim. O Anthony está dizendo que é isso mesmo. Foi essa a pergunta e você respondeu certinho. A Carla, minha querida Carla Roberta Marcelino, muito obrigado por você estar nos acompanhando. Carlinha, ela prefere a presencial, né? A faculdade presencial também, opinando aqui. Carla.
E a Carlinha, ela é uma pessoa mais do que especial. Aliás, hoje está tendo aí o evento da Carlinha no Montreal a partir das 8h30 da noite. Todos estão convidados, convite R$20. Ela precisa trocar a cadeira de roda dela. Obrigado, Cabral. Cabral é demais. Vai ter a presença não só do MC Dentinho, mas também o Mano GDS, né? O Guerreiro do Senhor vai estar lá. Também outras bandas evangélicas estarão lá. Se você puder participar, convite R$20. A gente está juntando aí forças a partir das 8h30 da noite o evento, e a gente está juntando forças aí para comprar a cadeira de rodas motorizada da Carlinha, tá? Então, por favor, quem puder colaborar. A Ana Cláudia Pelizon disse: professor Rodolfo e professor Paulo, super profissionais. A Ana Cláudia é suspeita, né? Puxando o saco, Ana Cláudia. Puxando o saco não, ela tá falando a verdade. Verdade. Um beijo, Ana. A Carlinha tá dizendo que a tela tá travada, Cabral, não sei aí, acho que já destravou. O Tony, de novo, estou finalizando a graduação em administração, porém quero fazer uma pós e fazer uma também em direito. Perfeito, então essa é a pergunta respondida aí pelo professor Paulo. Passa lá na Piaget e vem tomar um café com a gente. O endereço da Piaget é fácil aí? Avenida Mogi das Cruzes, 1001. Ao lado do Instituto Federal, né? Isso. SESI, Parque Max Pfeffer. Aliás, aquela região tá muito bacana, né? Porque daqui a pouco vira um centro educacional ali, né? Muito legal aquela região, boulevard né? educacional, né? Nossa, é fantástico. E eu estou vendo aqui, o professor falou já da PPP, que é uma parceria que a universidade, que a faculdade, melhor dizendo, tem direto com o aluno, né? Bolsa 100% para se você fizer lá, presumo, né? Aí é por meritocracia, né? Não, as bolsas 100% tem uma regra própria. Sim. Que tem que ser morador de Suzano, ou tem que ser... Isso eu vou deixar para o professor Marcos no dia que ele vier. Que, aliás, o professor Marcos, que é o diretor, né? Diretor-geral da Piaget, convidado aqui, será um dos participantes também do Aprender e Empreender em breve. Mas uma ideia que surgiu do nosso papo o dia que você foi lá é a gente fazer aquela parceria e a gente consegue umas bolsas legais. Bem colocado, bem colocado. Aliás, eu quero deixar aqui claro a parceria que fechamos recentemente com a Faculdade Piaget, Associação Comercial, não só para os programas de estágio, mas também para que você, associado, possa, né, ter um curso, né, universitário na Faculdade Piaget, uma faculdade que é internacional e também, ó, tem até um guia de mobilidade urbana aqui, que depois vai ficar à disposição na Associação Comercial, que é urbana, internacional. Mobilidade, eu estou com mobilidade urbana, porque a gente encontrou com o Tonho, aqui, o secretário de transporte aqui na porta, por isso que eu estou com mobilidade urbana. Guia de mobilidade internacional, para que você possa estudar na Piaget e, quem sabe, ir para fora do Brasil para ter experiências acadêmicas em outras unidades Piaget, todos os países de língua portuguesa, tá? Então, essa parceria, ela dá desconto, tá? Em cursos de faculdade, obrigado, Cabral, em cursos de faculdade, de até quantos por cento essa parceria aí, professor Paulo? Só para deixar o pessoal bem, né, ligado no que a gente vai falar aqui agora, os nossos cursos, eles partem de R$350, mais ou menos. Nós estamos falando aí de uma parceria com bolsas de 50%, 60%. Então, atenção, você que ainda não é associado da Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos. A parceria que firmamos com a Piaget traz a você descontos de 50% a 60%. É isso mesmo, você não ouviu errado não, 50% a 60%. Então, se cadastrou lá, é associado nosso, se matricula na Piaget, ainda dá tempo para esse ano de 2019, se matricula na Piaget e você vai ter metade, ou seja, 50% e até 60% em alguns casos aí, tá certo? Então corre para a associação comercial, a gente encaminha para a Piaget, você vai fazer direito com metade do preço, educação física, metade do preço, fisioterapia, enfermagem, estética, cosmética, farmácia, administração, ciências contábeis, educação física eu já falei, engenharia ambiental, engenharia civil, logística, pedagogia e gestão de RH com 50% de desconto. Entenderam? Associado da Associação Comercial e a Piaget, a participação e a parceria. O professor Carlos César D'Arienzo está mandando um abraço para você, viu, Rodolfo? Aliás, um abraço para o professor. Gente boa pra caramba, viu? Oi, não é que os parceiros estão assistindo mesmo? Rapaz, eu vou te falar só os parceiros mesmo, porque não, brincadeira, a audiência está qualificada, tá ótima, mas obrigado de coração. O Cabral me deixou aqui, nós temos aqui
Jenny Ferreira. Jenny, parabéns, muito obrigado por você compartilhado. Eu vou falar aqui 63 compartilhamentos, não é brincadeira não. Jenny, muito obrigado. O livro é teu, tá aqui, ó, Competências Essenciais para o Profissional do Século XXI. O livro é teu, vem aqui pegar na Avenida Brasil, número 2035, tá certo? Sala 8, na TV Cenário, vai ficar aqui à sua disposição, autografado pelo professor Paulo. E a Marta Ângela Gur também compartilhou bastante e também ganhou, aliás, a Marta foi uma das primeiras participantes aqui, que é a vozinha, né, da netinha que quer estudar. É verdade, olha, esperamos vocês lá, hein? Preços baixos com 50% de desconto, só a Piaget e a Associação Comercial de Ferraz de Vasconcelos, tá? Tem um outro que compartilhou aqui, eu não sei, mas se tiver um livrinho sobrando aqui, manda pro Tony Marques, ele é gente boa, parceiro também. Se tiver outro lá, tá? Manda pro Tony, que o Tony também compartilhou bastante. Obrigado, viu, Tony? Eu não tenho aqui, mas eu me comprometo a mandar um pro Daniel. O Tony, aliás, foi o que perguntou da questão de direito, de estudar simultaneamente direito e pós-graduação ao mesmo tempo, tá certo? Ah, a Jenny tá aqui, Ferreira, uhul, obrigado você por ter compartilhado, você nos ajudou bastante. E eu espero que gostem do livro. Não, vão gostar. 276 compartilhamentos. 276 compartilhamentos agora ao vivo. Muito obrigado, viu, gente, pelo carinho e pela audiência. Quero aqui agradecer o professor Paulo, professor Rodolfo, da Faculdade Piaget. Eu acredito que a gente tenha elucidado muitas dúvidas aqui de muitas pessoas com relação à empregabilidade, com relação a estágio, com relação a tantas coisas, né, que circundam aí o meio acadêmico, né, os medos das pessoas mudarem de profissão, enfim, foi muito bacana, muito produtivo. Quero agradecer a presença de vocês e convidá-los outras vezes, independente do professor Marcos, que é o chefe, vir aqui, mas eu quero convidá-los outras vezes, também para a gente tratar de alguns assuntos, porque é importante que vocês possam colaborar. O professor Rodolfo na área pública também tem uma experiência na área pública, que vocês possam vir aqui, eventualmente, falar de alguns assuntos, principalmente quando a gente trata, né, de emprego, quando a gente trata de estudo, né? Isso é muito importante. Obrigado, Daniel. A gente agradece o convite. Maior prazer estar aqui. E precisando é só chamar, a gente está pertinho aqui. A gente vem com o maior prazer. Nós estamos a 10 minutos da Piaget, da Faculdade Piaget. Obrigado a toda a Faculdade Piaget pela parceria. E você, associado à Associação Comercial, não se esqueça, 50% de desconto, 50% e até 60% em alguns casos, em todos os cursos Piaget associado da Associação Comercial tem, tá bom? Gente, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Não se esqueçam do evento de agora à noite da Carlinha, né, da cadeira de rodas dela. Por favor, convites a R$20. Quem puder, participe no Montreal Eventos, tá bom? E aos que ganharam, a Jenny Ferreira, muito obrigado pela participação. E a Marta, só vir aqui e retirem na TV Cenário, tá? E o Tony Marques, depois o professor Paulo vai dar um jeito aí. Ó, eu que tô ajeitando pra você, viu, Tony Marques? Tá? A gente espera ele lá para fazer pós. Por favor, pós-graduação na Piaget. Muito obrigado pela audiência e pela paciência. Sexta-feira que vem estaremos de volta às 11 da manhã com mais um Aprender e Empreender. Tchau, pessoal!